Fala pessoal, hoje iremos comentar sobre várias perguntas que vocês me enviaram sobre se existe o melhor dia para investir, ações com alto yield médio, quanto investir para receber, X reais por mês e também sobre a Klabin, a Itaúsa e a Caixa Seguridade. Mas antes de comentar aqui sobre essas várias dúvidas, se inscreva no canal e também comenta aqui abaixo sobre a sua dúvida ou sugestão de vídeo. Aí bora lá, uma pergunta que eu sempre recebo, realmente é impressionante. Será que existe o melhor dia para investir? E, em particular, eu não acredito nisso, até porque, se existisse um melhor dia para investir, certamente o mercado não operaria nos outros dias e esperaria esse melhor dia para aplicar. Então, os outros dias teriam uma baixa liquidez e o pessoal aguardaria por esse dia. E realmente é totalmente imprevisível. O mercado, em algum dia, pode acordar e cair 5%, 10%, como já aconteceu durante vários períodos, e em outro dia o mercado pode acordar em uma grande alta. Mas existem vários estudos que mostram que a melhor coisa a se fazer na renda variável é permanecer sócio com visão de médio a longo prazo. Então, quem persiste e deixa lá parado os ativos em boas empresas e fica reinvestindo, em geral, acaba se dando muito bem. Já outro ponto foi uma postagem que eu fiz com dados do Investor 10 sobre empresas com alto dividend yield médio, olhando para 5 anos, e eu selecionei as ações que pagaram acima do que 6% na sua média, mas também temos outras empresas que pagaram acima de 5% na sua média. E onde encontra isso, você pode ir no Investor 10, clica em mais e depois em ranking de ações. Aí clica nesse aqui, do ranking dos ativos com maior dividend yield. E lá você poderá adicionar uma coluna com yield médio de 5 anos. Aí perceba que eu selecionei algumas que são clássicas. A Taesa com 10,8% na média, a Home com 9,1%, com Gás com 8,2%, mas quase não tem liquidez, Brasil Agro 7,9% e recentemente anunciaram uma proposta de 3,24 para ação e a Datacom já deve ter passado, que a Assembleia foi no dia 24, a Vale com 7,3 de média, Semig 7,3, Cielo 7,2, BBSE 7,1 de média, Copasa 7, CPFL 6,9, Engie 6,5 e o Banco do Brasil e o Banrisul com 6,3. Lembrando que isso aqui é uma média de 5 anos e para algumas pessoas que compraram a Taesa aos 16, 18, 20 reais que a empresa ficou bastante tempo nessa cotação, certamente o provento desse investidor é bem maior. E esse racional também é válido para outros ativos, principalmente para quem comprou o Vale abaixo de 20 reais, Semig aos 4 ou 5 reais, Cielo aos 2 reais, BBSE abaixo de 20, Copasa aos 12. Então cada pessoa possui o seu dividend yield próprio e isso vai depender do seu preço médio de compra. Então quem compra barato, em geral, acaba obtendo uma performance maior e também um provento atrativo em função do preço que você pagou. E também essa lista não é recomendação de compra ou de venda de ativos, em particular, não tenho vários e também tem empresas que eu nem compraria. Já outra pergunta que eu recebi, que o pessoal às vezes coloca isso na cabeça, estatais são as únicas empresas que não quebram, então cuidado com esse ponto, pode ser parcialmente verdade, mas aquele ponto universal do mercado é que cotação segue o resultado. Então se a empresa ficar durante anos piorando o seu resultado, mesmo que ela não quebre, ela vai destruir valor para o acionista e pode cair 90, 99% da cotação e você verá o seu dinheiro virar pó. E eu até escrevi aqui, a empresa não quebrar não quer dizer que será um bom investimento. Então sempre foquem no resultado da empresa. E esquece essa narrativa que estatal não quebra, foca sempre no resultado, independente se for estatal ou não. Já outra pergunta muito boa, Caixa Seguridade não possui muito tempo de bolsa para análise e isso vai depender de cada estratégia. Algumas pessoas gostam de esperar 3 anos, 5 anos, outras gostam de esperar um histórico de 10 anos para investir após o IPO, mas a Caixa atua há bastante tempo, não é uma empresa nova e também temos alguns dados antes do IPO, onde a empresa sempre apresentou lucros consistentes e crescentes. É evidente que resultado passado não é garantia de resultado futuro e esse lucro pode cair em algum momento. E também sobre proventos, a empresa também pagava antes do IPO, tem lá no site da RI, vocês podem conferir esse ponto. A média foi de 7,8% e a título de curiosidade, digita na internet Caixa Seguridade RI, depois informações aos investidores e depois histórico de proventos. Aí percebe que aqui possui o histórico desde 2015, que a empresa sempre pagava um payout bem elevado de 95%, 77%, 80%, 82% e recentemente o payout foi de 90%, 90%
2,92%. Então, desde 2015 que a Caixa tem pago proventos com muita consistência e também de forma crescente, porque o resultado tem aumentado ano após ano. Porém, algumas pessoas têm certo receio sobre IPOs, porque teve esse rolo recente da IRB e também tiveram outros IPOs que despencaram no resultado e na cotação. E perceba que a IRB era uma empresa que cresceu seu lucro de 800 milhões para 1,1 bilhão, e lá na época, receita crescia, lucro crescia, rentabilidade era fantástica. Aí depois teve todo aquele rolo com a IRB e a empresa, desde então, só tem reportado prejuízo. E, no acumulado, a empresa continua reportando prejuízo. E lá na época, em 2019, Magazine Luiza é a melhor empresa da bolsa, a IRB ganhou prêmio Revelação, e desde então, essas empresas não performaram muito bem. Com isso, cuidado também com essa parte de notícias e também de euforia com certa empresa, até porque é renda variável e tudo pode acontecer. E também poderia ter acontecido, caso contrário, que essas empresas poderiam ter continuado a sua geração de valor. Então, não tem como garantir nada na renda variável. Já outra pergunta, também é bem frequente, quanto investir para receber certa renda passiva por mês? E a regra quase que universal, você considera de 100 a 150 vezes a renda mensal desejada. E digamos que você busque 5 mil por mês, então você tem que possuir cerca de meio milhão a 750 mil alocado em boas empresas que pagam bons proventos, e seria uma carteira que iria gerar uns 8 a 10% de yield por ano. Porém, se você tiver ativos que pagam baixos proventos, 4%, 5%, 6%, aí você irá necessitar de um capital bem maior do que esse. Já outra pergunta que eu recebi, que também é bem interessante, Klabin é boa mesmo ou é só euforia? E tem uma apresentação bem recente, vocês podem conferir esse ponto no site da RI, e praticamente há mais de 10 anos a empresa entrega resultados consistentes e crescentes. E mais além, olhando para 20 anos, a empresa entregou na média 15% ao ano, mas eu até comentei aqui que o maior problema é que as pessoas só querem comprar no topo, e quando o ativo cai 30%, 40%, parece que ninguém quer comprar certo ativo. E a Klabin bateu mais de R$6, é porque esse gráfico está ajustado por proventos, e desde então o papel deve ter caído uns 30% para 40%, e em 3 momentos a Klabin ficou nessa faixa de R$3,50 a R$3,70, aí depois que o papel sobe para quase R$5, daí é que o pessoal parece que possui interesse. Então quem compra barato, quando ninguém quer, desde que seja uma boa empresa, você pode acabar se dando muito bem. Isso aqui no caso geral, e não quer dizer que será direcionado para a Klabin. Outro ponto, a título de curiosidade, no mesmo período de 20 anos, a Irani gerou quase 19.000%, enquanto a Klabin foi 1.600%. Então a Irani gerou 30% ao ano na sua média e a Klabin gerou 15% ao ano na sua média. Aí vocês podem pensar, do nada de 15% para 30%, por que o retorno não foi o dobro de 3.200%? Porque isso aqui considera retorno composto, ano após ano, de 15 pontos percentuais a mais durante 20 anos. Aí perceba que isso aqui irá gerar uma diferença bem mais substancial olhando para o médio a longo prazo. E eu até escrevi que o ouro está nas small caps desde que você consiga alocar muito bem o seu capital. E também, se você quiser ter acesso a vários estudos envolvendo small caps, tem uma playlist com quase 40 vídeos e boa parte dessa playlist só contém vídeos para quem for membro. Aí você pode se tornar membro clicando em Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. E ainda tem aquele ponto, você assina, pode consumir tudo o que já foi postado e se não gostar você cancela em um clique. Além disso, outras perguntas que eu recebi e também uma resposta de um certo seguidor, o que esperar da Itaúsa daqui a 10 anos, e ele até brincou, sem esse meme de 2 centavos por ação, e eu até comentei que eu espero que a Itaúsa cresça em níveis da inflação ou um pouco acima da inflação, até porque 90% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú, que é o maior banco da América Latina, que dificilmente crescerá a uma taxa tão elevada assim. E você pode refletir sobre isso, em qualquer empresa grande, realmente é muito difícil da empresa dobrar de tamanho de um dia para o outro. E além do mais, eu recebi essa resposta, você não acredita que a empresa crescerá em outros setores como saneamento, energia e infraestrutura, e eu até comentei que a empresa teve mais de décadas para isso e até o momento as investidas só representam 10% do resultado. Então, é muito holofote, mas na prática o Banco Itaú ainda representa grande parte do resultado. Então, eu não acredito tanto
que irá acontecer essa diversificação imensa, que irão deixar de depender bruscamente do Banco Itaú, e sim que o Itaú continuará sendo uma grande participação no seu portfólio. Mas sim, olhando aí para os próximos anos, vai que de fato essas participações crescem para 15%, 20%, 25% do resultado, porém, isso irá demorar muito tempo, até porque o Itaú é um gigante e representa grande parte do resultado. Outro ponto, para quem cadastrou seu e-mail no site DRI da Itaúsa, deve ter recebido esse comunicado sobre o panorama da Itaúsa, e a empresa citou que há 10 anos estão buscando uma gestão mais ativa da participação das empresas, investiram 11 bi em empresas que são líderes no seu segmento, com presença setorial e uma grande participação do PIB brasileiro. Daí, as falas do CEO da Itaúsa, momento da holding, consolidação do portfólio, maturação dos investimentos e também a gestão ativa com o acompanhamento do desempenho do portfólio. Já o terceiro ponto, foco na gestão de caixa e desalavancagem. Então, ao que der a entender, a Itaúsa nem busca novos investimentos e sim estão buscando crescer nos investimentos que já possuem. Outro ponto sobre a criação de valor para os acionistas, total de retorno para o acionista em 10 anos foi de 220% e o CDI deu cerca de 130% em 10 anos, ou seja, a Itaúsa bateu em larga escala o CDI e também o Ibovespa. Já o Itaú deu 235% em 10 anos e até superaram a Itaúsa, NTS 400%, que é da parte de transporte de gás, e Copa Energia com 174%. Aí destacaram alguns ativos que foram vencedores do portfólio, porém teve outros que não geraram tanto valor assim. Aí citam que pagaram 30 bi de impostos e também geraram 160 mil empregos diretos, principalmente devido ao Banco Itaú, que emprega cerca de 100 mil pessoas. Já outra dúvida bem frequente é sobre esse dividendo trimestral da Caixa de Seguridade, porque o CFO da empresa destacou que a empresa pretende mudar sua política para pagarem de forma trimestral. Daí ele comentou o seguinte: se a empresa pagar de forma trimestral a partir do próximo ano, em 2024, com isso o valor diminuirá ou não. Então sim, porque, olha aqui um exemplo prático, se a empresa pagar R$1 por ano, que é mais ou menos o que a Caixa tem pago, se eles pagarem uma vez por ano, será R$1 por ano. Se pagarem de forma semestral, será 50 centavos por semestre, que foi o valor que recentemente foi anunciado. E se pagarem de forma trimestral, pega R$1, divide por 4, e irá nos dar 25 centavos por tri. Então, se somarmos em qualquer cenário, o dividendo recebido seria igual. Porém, eu gosto dessa renda frequente porque, de tempos em tempos, a Bolsa oferece bons pontos de compra em várias empresas. Do nada, a Bolsa cai 10%, 15%. Então, quando possuímos esse pinga-pinga frequente, iremos ter um recurso extra do dividendo pingando para reaplicar e comprar mais ações. Então, é interessante essa frequência para mim, principalmente nesse sentido de reaplicar quando acontecer alguma queda. E até o momento, a empresa tem pago de forma semestral para abril e outubro de cada ano. E recentemente eles anunciaram 50 centavos, a Datacom já passou, foi no dia 24, e o pagamento acontecerá no dia 6 de novembro de 23. Aí comenta aqui abaixo se você é sócio da Caixa e se comprou recentemente para receber esse provento. Então, pessoal, comentamos aí sobre vários pontos que vocês me enviaram e vocês podem ficar à vontade para comentar alguma dúvida ou sugestão de vídeo aqui abaixo. E por fim, peço aqui a sua inscrição no canal para atingirmos quase 130 mil inscritos. Deixe o gostei no vídeo e também considere apoiar o canal sendo membro e vocês terão acesso a vários benefícios em vídeo, postagens, planilhas, comunidade no Telegram e muito mais. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e vocês conseguirão bons benefícios no BTG e também o cartão Black do BTG. Lembrando que em breve terá a conta internacional do BTG, você pode ter a sua conta corrente com o cartão e também pode ter a sua conta na corretora. Então conseguem praticamente fazer tudo só utilizando o BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.